Torcedor do Flamengo, bora começar o dia aqui amanhã acompanhando as informações do Mengão. A mídia já projetando essa primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã amanhã, às 20 horas. A bola vai rolar e o Flamengo vai com tudo dessa primeira partida das oitavas de final. Deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, também a Arena SBT, né? Link que está aqui abaixo do canal oficial. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Sendo imagens agora do Maracanã, enquanto vocês jogavam o showball no Parque Olímpico, né, na Arena do Tênis, o Flamengo no Maracanã lotado conseguia mais um resultado positivo, derrotou o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato como esperado. Até deu uma sofridinha, mas no final do primeiro tempo, no início do segundo, o Atlético até comportou-se bem na partida, mas com boas atuações do Pedro, para variar um pouquinho, 28º gol na temporada. No mundo, em 2024, ninguém fez tantos gols quanto o Pedro. No Campeonato Brasileiro, são 10 gols, artilheiro da competição, e 5 assistências, líder em assistências. E o Arrascaeta, compatriota do Diego Lugano, mais uma vez tendo fazendo uma ótima apresentação. É isso aí, Play. A gente estava no showball, mas a gente faz o dever de casa. É, lógico. A gente assiste o jogo, a gente analisa um pouco para falar no programa. E é isso, Play. O Flamengo fez o que tinha que ser feito nesse momento, né? Acho que é importante. O Flamengo joga no Maracanã com o apoio do torcedor, o Flamengo não poupa os seus jogadores, né? Porque tem um jogo difícil na quarta-feira. Até deu uma poupada na linha de defesa, né? Mas a linha de defesa é difícil você saber quem são os titulares absolutos, né, Plirra? Porque todo mundo tem qualidade para jogar ali. E conseguiu fazer um jogo equilibrado, né? Não sofreu tanto, como você falou. Em alguns momentos o Atlético Goianiense colocou o Flamengo sob pressão, mas foi um jogo mais controlado. O Flamengo fez gols nos dois tempos, né? Então, assim, 3 pontos que colocam o Flamengo hoje na liderança do campeonato. Os jogadores não se desgastaram tanto para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. E a atuação destacada desse que a gente falou, né? Do Pedro, que faz gol quase todos os jogos. O Arrascaeta, né? Que é o gênio no meio-campo. E o Gerson, que voltou a jogar muito bem como segundo homem do meio, capitão do time, mais responsável. Então, uma vitória importante para o Flamengo assumir essa condição hoje de primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Você deu a deixa. Estamos aqui diante de 2 capitães. Chegou a ser capitão, Fabinho? Algumas vezes. Mas não fixo igual. Dija também? Já vestiu a faixa de capitão? Já. Então, 4 capitães. Realmente isso pode modificar um jogador. O Gerson sempre foi um ótimo jogador. Só que nunca foi muito de morder. Apesar de ser um segundo jogador em meio campo, segundo volante. Tá mordendo como nunca. Pode ter relação, Lugano, com a faixa de capitão? Depende muito, né? Isso é sensibilidade do treinador. Já escutei muito, principalmente aqui em Brasil, algo que é diferente da minha cultura, de dar essa responsabilidade a alguns jogadores para que eles, enfim, deem plus que ainda não deram, né? Talvez seja o caso de Gerson. Eu acredito num capitão que realmente assume a responsabilidade do time por um período longo, né? Uma temporada, ou seja, um torneio, né? Não aquele capitão que o treinador dá a faixa supostamente para motivar. Isso é muito do futebol brasileiro, né? Ou seja, eu respeito e convivi com isso. Eu lembro uma vez, o André, fazia uma anedota, o jogo, o Cueva jogava comigo, né? Cuevita, peruano endiabrado. Aí o treinador, queria dar o nome, eu no jogo, falei, o capitão vai ser Cueva, para... Que fase, hein? Que fase, cara. Para motivar, porque ele é irresponsável, né? Para motivar. Sim, para... Aí o Cueva, antes do jogo, chegou para mim e falou, Diego, por favor, me dá vergonha. Dice, fala para ele que eu não posso ser capitão. Eu não posso falar com você na frente. Eu falei, não, você vai ser sim. Para demonstrar que está tudo errado aqui, de começo a fim. Agora vai ser. Ele entrou com uma vergonha. Você vai ser sim, agora vai ser. Porque isso demonstra que está tudo errado aqui, de começo a fim. Ele entrou com uma vergonha. Sim. Não é o caso de Gerson. E para o Evita, a faixa não adiantou nada. Não é o caso de Gerson, obviamente. Mas eu não acredito nessa faixa que dão para um jogador supostamente dar o plus. Sim. O capitão é ou não é? Você é líder ou não é? Então, neste caso, acho que Gerson é um jogador físico e tecnicamente exuberante, que como todos tem melhores e piores momentos, e está se reencontrando em sua forma física, principalmente. Mas acho que o Gerson tem esse perfil um pouco de liderança, Plirra. Acho que não é, talvez, o capitão do Flamengo,
mas eu acho que assim, a posição que ele joga no meio campo, eu acho que o Tite também deu a faixa para ele, para criar um pouco mais de responsabilidade, é um dos caras talvez mais antigos do clube também, participou das conquistas essas importantes do Flamengo, e eu acho que caiu muito bem também. Eu acho assim, como o Lugano falou, por exemplo, com o Cueva, né? Sabe que não encaixa isso. Mas o Gerson, assim, se você dá essa motivação para ele, e ele dentro do vestiário, né, ele consegue assumir também essa responsabilidade, consegue orientar os caras mais jovens. Então, assim, para mim, eu acho que o capitão do Flamengo hoje, fora de campo, é o Davi Luiz. Pelo que eu escuto, que ele fala com os meninos, a gente sempre escuta o Davi, ele corrige. Uma ascendência enorme, principalmente em relação aos garotos. Em relação aos garotos, né, o currículo que o Davi tem, enfim. Mas é um jogador que não atua todos os jogos como titular. O Gerson já tem uma frequência um pouco maior, mas não sei se é por causa da fase de capitão ou não, mas que o Gerson assumiu essa condição de um dos grandes jogadores do Flamengo, né, titulares. Sentindo que o Di já quer a bola. Não, diante desse cenário todo que eles falaram, eu acho que o Gerson tem que ser o capitão do Flamengo. Porque se você pegar os jogadores que tem, no caso aí citou o Davi Luiz. O Davi Luiz não é um titular indiscutível. Então, para colocar o Davi aí só quando é titular e no outro jogo ter que escolher outro, eu acho que dentro do perfil dos jogadores não tem. Eu acho que, de repente, o goleiro ali tem uma... Mas está chegando agora e, normalmente, no Brasil está um pouco... a cultura que é na Europa, né? Dos jogadores mais antigos do clube, tá começando isso, serem capitões. Então, acho que o Gerson é escolhido dentro do elenco do Flamengo, independente se ele tem esse perfil, mas do que tem ali, eu acho que ele é o que tem mais essa experiência e responsabilidade. Você conhece muito bem o Tite e não se surpreende com esse tipo de decisão, né? Não, e ele, quando eu trabalhei com o Tite, ele trabalhava muito com o rodízio de capitães, né? Ele fez isso na seleção. Eu também não acredito nisso. Eu também não acho gosto que disso. o treinador que faz isso tem medo de dar protagonismo a um jogador que possa competir com seu liderazgo. Eu enxergo A história do futebol é assim. Ao mesmo tempo... É o mesmo. A bola é igual ao Brasil, Uruguai e China. Sim. Mas eu acho interessante, mas eu acho que é mais nisso mesmo, de você não... Quando não tem, de repente, um perfil fixo de um cara desse que abraça essa causa, você dá responsabilidade para mais pessoas, sabe? Para segurar um ambiente, de repente, mais pesado ou não, segurar outros jogadores para que não fique uma responsabilidade tão grande em um ou outro. Eu sempre fui capitão e nunca fui o capitão fixo. Eu sempre fiz os bastidores todo o tempo, né? Mas eu vejo com bons olhos, sim, esse rodízio, porque dá responsabilidade, valoriza alguns jogadores, né? E agora, nesse momento, ele fixou o Gerson como capitão, né? Eu acho que ele dá uma resposta positiva. Esse é o perigo, né? Não, assim, eu falei que valoriza, mas quem não tem que valorizar, às vezes. Não, eu acho que tem que ter o Por isso que você ali tem um rodízio de 3-4. Tem o caso do Cuevita, não? Então, mas tem uma história dessa que a gente perde um jogo e o Sheik, ele dá a faixa pro Sheik, pô. O Sheik nunca entrava nesse rodízio. A faixa pro Sheik é que nem ele deu a faixa pro Sheik e a gente perde o jogo. Eu falo, a gente perdeu o jogo nisso, quando você deu a faixa pro Sheik. Falei isso pro Tite. Porque era um cara que tinha a responsabilidade dele, entregava tecnicamente, taticamente, mas não era um capitão exato, que é de postura, de exemplo, tudo aquilo que a gente sabe que o capitão tem que exercer, né? Mas eu acho que esse rodízio que em 3-4, naquele momento, principalmente, eu acho que coube bem. O que é a natureza, Fábio Luciano? Quando o Corinthians enfrentou o Flamengo no Maracanã, no aquecimento, a torcida do Flamengo vaiou duas figuras, o Tite e o Gerson, que naquele momento não estava com moral com a torcida. Ao contrário. Isso. Mas é porque tinha um motivo, né, Plia? Ele não era o Gerson que é de hoje, né? O Gerson que é porque o futebol que o Gerson apresentava naquele momento era um futebol que você cria algumas dúvidas, principalmente nesse lado de intensidade, né? Parecia que não estava interessado como ele está hoje, por exemplo. Então é isso. Com relação ao Tite, isso vai acontecer. Pode ser que aconteça no campeonato outras vezes. A maneira como o Tite trabalha é um trabalho de resultados, é um time muito mais equilibrado, a gente já cansou de falar isso, mas em muitos momentos não condiz com o que o torcedor na arquibancada gosta de ver, a maneira como gosta de ver o Flamengo. Então, quando o time está vencendo, as coisas, né, a pressão da arquibancada ela é positiva. Quando o resultado não aparece, é o Tite que vai sofrer um pouco dessa pressão. Mas o Tite tem casca para entender tudo isso e eu acho que faz muito bem ao Flamengo
as competições que o Flamengo tem, enfim, os adversários que o Flamengo tem enfrentado, ser um time mais equilibrado do que vistoso. Eu acho que o Flamengo pode chegar muito longe com um time mais equilibrado do que um time vistoso. E com relação ao Gerson, existe um crescimento muito grande, assim. O Gerson é um outro jogador desse momento. É um cara mais interessado, mais dedicado, melhor fisicamente. Tecnicamente as coisas estão acontecendo, porque o Gerson tá bem tecnicamente, ele tem que estar explodindo nessa questão física. E hoje ele parece estar bem melhor nesse quesito. E a cobrança em cima do Gerson e do Tite, na minha opinião, assim, era muito em cima de que eles podem, no caso do Gerson, pode render mais, o torcedor sabe que ele pode render mais, e no caso do Tite, é que a torcida quer, assim, eu acho que o torcedor está no direito dele cobrar, mas tem jogos que num campeonato longo como esse, você tem que ganhar. Nem sempre você vai jogar bem. E a torcida quer isso, porque acha que o time do Flamengo pode jogar melhor do que vem jogando. Eu falei dos números do Pedro no comecinho do programa, Dija, são 28 gols. Ninguém no mundo, pelo menos nas ligas importantes, balançou tanto as redes. Para você ter ideia, o Mbappé, em 2024, fez 25 gols e o Haaland, 23. Pedro, 28. Perguntar para você qual é a importância do Pedro para o time do Flamengo é uma pergunta muito óbvia. Mas o que você vê de diferente do Pedro nessa temporada em relação às anteriores? Mais intensidade. Eu acho que o Pedro é um jogador... Tá mais afim? Não, ele sempre teve muita qualidade e uma capacidade de finalizar que poucos têm aqui no Brasil. Então, por isso que ele é o artilheiro do Brasil. Mas eu acho que ele, esse ano, veio mais intenso, ajudando mais na marcação, se deslocando mais, estava jogando mais estático. Então, acho que isso ajudou que não só ele vem fazendo gols, como também dando assistência e participando muito mais do que ele participava. Essa estadística aí tira a terra um pouco a cobrança da torcida do Flamengo, né? Nenhum time do mundo tem o artilheiro do mundo se não é um time super ofensivo. Que produz, né? Que produz muito, né? Então, acho que essa estadística aí, enfim, coloca em dúvida essa cobrança que tem em cima de Tite de que não é um técnico que seja ofensivo. O povo, eu acho ainda até hoje que o povo confunde não ser ofensivo a ser equilibrado. E com o Gabigol no retrovisor, né? Que é ídolo da torcida, que, querendo ou não, bota uma pressão ainda maior nele. Começando a dar sinais de recuperação, né? Não, mas isso bota uma pressão, querendo ou não, no Pedro, né? Tem que fazer gol a todo momento, porque ele sabe que a primeira brecha que ele der, o torcedor até pegou no pé dele há um tempo atrás por causa do Gabriel Barbosa, que é... O Flamengo hoje, só para fazer uma observação, o Flamengo de hoje, ele, assim, eu entendo a colocação do Lucas, mas ele produz menos do que antes. Só que tem mais qualidade, né? O Flamengo, por exemplo, o Flamengo não tem 30 chances de gol. O Flamengo hoje tem 10, 12 chances, mas tem mais qualidade ali, sabe? É lógico, pela qualidade dos jogadores, Arrascaeta, De La Cruz, o Gerson quando chega, Cebolinha, Luiz Araújo, enfim. E a qualidade do Pedro também, porque a gente sabe que o Pedro, ele precisa de 2 chances para fazer um gol. Então ele não precisa de 10 chances para ter uma, para colocar uma para dentro ou 2, né? O Pedro, ele tem esse aproveitamento muito alto. Então eu acho que houve uma melhora, diminuiu-se um pouco esse poder de criação do Flamengo, não são tantas chances, mas o Flamengo tem a qualidade do meio para frente. E sofre menos. E sofre menos atrás, exatamente. O Lugano é contra rodízio de capitães. E rodízio, eu também sou. E rodízio de goleiros, Fábio Luciano? Nossa. Porque o Flamengo tem um goleiro da Copa do Brasil, não das Copas, da Copa do Brasil, que é o Matheus Cunha, que até para ganhar ritmo jogou contra o Atlético Goianiense. Eu sou a favor. Você é a favor? Isso no Corinthians, né? Mas com o Cássio, né? Mas era uma situação de composição. Inclusive o Corinthians perdeu o Cássio por não ter... o Cássio. Por não ter essa sensibilidade. Perdeu o melhor goleiro do Brasil por não ter essa sensibilidade. Acho que estou de acordo. Vamos falar do Cássio no programa de hoje não tem essa também. cultura, mas se em toda parte do mundo se faz. Por que não? Às vezes a gente assimila o pior. Por que também assimilamos coisa boa, né? Dar rodagem a segundo goleiro, enfim, dar mais confiança ao elenco. Só a favor, dependendo que é o segundo goleiro. Eu também tô nessa. No caso do Flamengo, você é a favor ou contra, então? Flamengo é a favor porque o Matheus Cunha saiu do time porque o Rossi quando foi era Carlos Miguel e contratação Cássio. Quando era Carlos Miguel e Cássio, não era a favor? Quando era Carlos Miguel e Cássio. Sim, 2 goleiros de alto nível, ok. Mas quando a diferença é muito grande, não. Em São Paulo, na época de Rogério e Roger. Mas o Roger acho que nem queria jogar. Mas se tivesse o Tafarel... E o Rogério queria muito. Isso também... Se tivesse o Tafarel no banco do Rogério, não ia jogar. Não, meu irmão, ele não queria mesmo. Eu não sou muito a favor, não. Você não é, Capita? Assim, eu não sei se... Não é nem falta de respeito ao Matheus Cunha, não é nem isso, porque ele tem muita qualidade. Mas assim, olhando para esse confronto, né? Flamengo e Palmeiras.
O Rossi, ele é titular do Flamengo. O Rossi, hoje, ele é melhor do que o Matheus Cunha. O goleiro, ele não sente tanta parte física, a questão física, como um cara de linha. Então, assim, eu entendo as colocações. Mas eu acho que, por exemplo, se o Flamengo vier a perder esse confronto para o Palmeiras, eu acho que o torcedor vai apontar o dedo para isso. Ah, porque não levou a competição a sério, enfim, que o Rossi era o titular do time. Então, assim, eu entendo essa leitura. Se Matheus Cunha vem jogando desde o começo do ano e pegando confiança, pegando timing. Mas eu te pergunto, mas ele não... sem querer te sacanear, te colocar numa situação difícil. Como tantas vezes. Até se o Rossi, ele vai pegar uma vez mais. Se o Rossi é melhor, o que é mais importante? Você ter a segurança máxima num mata-mata onde um erro é fatal? Não, e a ou você dá ritmo pro goleiro reserva? Não, a ver, este jogo, vai ser o clássico do futebol brasileiro dos últimos 5 anos. Um jogo grande, né? Obviamente que não falo especificamente deste jogo. Faço Para geral. esse jogo, talvez fosse melhor. Não falo do planejamento de um ano, de um clube, né? De uma instituição. Você tem que dar rodagem para um goleiro, porque amanhã você precisa dele, e um goleiro que tuvo um ano sem jogar. Não pode ter uma confiança. Isso, teoricamente, já deveria estar no planejamento dele. Lógico, eu falo de planejamento. Obviamente, até para o goleiro reserva, fazer sombra também no titular e pegar arco, pegar timing. Ou seja, é normal, fazem todos os times do mundo. Vocês lembram como o Matheus Cunha saiu, deu lugar ao Rossi? Finais da Copa do Brasil, ele joga a primeira partida contra o São Paulo no Maracanã e não joga a finalíssima no Morumbi. Não, porque ele é bom goleiro, Play. Assim, não é essa questão. São Eu acho que Paulo ele tem que treinador. tomar cuidado com isso. Ele é bom goleiro, ele pode fazer os jogos importantes contra o Palmeiras. Eu só falo a questão, se o Rossi é titular hoje... Ontem mesmo ele fez boas defesas. Ele fez boas defesas. Só acho que é um jogo muito grande, existe uma rivalidade muito grande criada entre Flamengo e Palmeiras. Hoje o Rossi ele é titular absoluto do Flamengo, ele é o titular, ele é o camisa 1 do clube. E eu acho que nesse momento, para esse confronto... Eu acho que optaria pelo Rossi. A maior rivalidade... Para este confronto, como está a situação, eu também acho que é Rossi titular. Eu falo de planejamento de um time no ano. Sim, entendo. Com certeza, o goleiro já chegaria a este jogo com mais confiança. Com mais confiança. E se é certo ou não, foi importante ele ter jogado ontem, né? Pelo menos já, né? Para chegar já com um jogo, num jogo importante desse. Como disse o Lugano e o Fábio Luciano, a maior rivalidade trata-se hoje da maior rivalidade nacional que temos. Decisões importantes, inclusive de Copa Libertadores aí nos últimos tempos. E será tema sexta-feira do nosso resenha, né, Dija? Com um rubro-negro de 4 costados, o Léo Jaime e um músico representando o Palmeiras, o Simoninha. Será o resenha dessa semana, tratando justamente dessa rivalidade. 2 dias antes, na quarta-feira, esse jogaço no Maracanã. Primeiro jogo no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 4 pontos a mais que o Palmeiras, com um jogo a menos. Quer dizer, uma diferença que já pode chegar a 7 pontos. Essa é a diferença hoje entre os dois, Dija? Não, de jogo não. De jogo eu acho que é um jogo completamente aberto. Acho que tanto o Flamengo pode ganhar em São Paulo, o Palmeiras pode ganhar no Rio. Acho que, lógico, eu acredito que esses dois jogando em casa pode ter um certo favoritismo pelo estar jogando com apoio torcedor, mas para mim é um jogo muito equilibrado, sem favorito. Não me arriscaria a apontar ninguém como favorito. Momento não entra na conta aí, não é levado em consideração? Não, isso para mim... Porque o Palmeiras, tão consistente, Diego Lugano, nos últimos 4 jogos, dos últimos 4, perdeu 3, o último em casa pro Vitória. Um time que está ali sempre flertando com o Z4. Sim, é um momento, eu acho, de maior debilidade no ano do Palmeiras, né? Talvez que eu tenha visto nos últimos anos, né? No ano passado, aquela fase de eliminação do Boca Juniors. Mas também jogador contundido, né? Jogador que está voltando de seleção. Mas a crítica agora é que o Abel poupou demais da conta contra o Vitória. Também, mas é o mesmo, né? Tem jogadores que vêm voltando de seleção. Enfim, acho que o Palmeiras sigue sendo um time a temer porque tem uma estrutura tática muito sólida. Os jogadores sabem muito bem a lo que jogam sempre. Este tipo de jogos grande, quanto mais você esteja adaptado e se sinta confiante dentro do seu sistema tático, mais problemas você tem de vencer. Pois o Palmeiras, novamente, em jogo grande, vence, mesmo às vezes não jogando bem, ou mesmo às vezes sendo superado, né? Porém, eu acho que hoje o Flamengo, evidentemente, tem mais individualidades, né? E jogadores mais capacitados para fazer a diferença. Coletivamente, ainda o Palmeiras é superior. O Lugano falou, Fabinho, tem jogador voltando de Copa América e tal. É o Richard Rios. Flamengo e Palmeiras, o PAC, Kifuri, fã do esporte. Vamos debater um pouco. Eu tento sempre
O calor do momento é de um Palmeiras que vem de resultados ruins na última semana, o Abel bravo, como a gente viu na reportagem, e o Flamengo crescendo em Brasileirão. Mas eu acho que se fosse há uma semana, a gente não trataria... É claro que uma semana no futebol as coisas mudam em uma semana, eu não estou minimizando isso. Mas eu queria jogar para vocês tentando entender quanto esse calor do momento retrata o que é Palmeiras e Flamengo. Você acha que o Flamengo chega como favorito para o duelo, Zupac? Ou também não vem com essa, não? E aí? Não acho que chega como favorito para o duelo. Eu acho que é um duelo igual. O que preocupa muito o Palmeiras é a ausência do Estevão. E esse menino, ele já adquiriu um status de diferencial da equipe. E eu não estou falando só pela maneira que ele joga, assim. Se você se debruçar na produção da equipe, né, no visual do campo, tem diferença. Se você se debruçar nos resultados do time, tem diferença. Se você se debruçar nos números da equipe, tem diferença. O Estevão é o maior finalizador do Palmeiras no campeonato. E a gente está falando de jogos, e o jogo contra o Vitória ele esteve em campo, mas não estava bem no jogo, depois saiu machucado, de jogos, e o próprio Abel falou isso, contra o Fluminense e contra o Vitória, que o Palmeiras vive um mau momento técnico no seu setor ofensivo, para definir as jogadas. Então, dentro desse mau momento que o time vive, nas palavras do próprio técnico, no setor ofensivo, você não contar com o seu principal atacante, e o Estevão já é o principal atacante do Palmeiras na temporada, especialmente depois que o Endrick foi embora, é um problemão, assim. E o Palmeiras... É muito possível compreender o palmeirense que viu o time reserva contra o Vitória e falar, poxa, mas o Abel tirou todo mundo e o time jogou mal. Mas contra o Fluminense foi o time titular e o Palmeiras jogou muito mal também. Então, a semana é de um futebol abaixo. E gera preocupação para o que vem pela frente. Eu acho até que menos na Copa do Brasil. É claro que é importante ganhar. É claro que para o Palmeiras, né, para o que é o projeto do Palmeiras, perder um mata-mata para o que é o Flamengo sempre traz algum tipo de sequela. Mas a gente espalhando o calendário, a Copa do Brasil é a terceira competição, tanto para Palmeiras quanto para Flamengo. Agora, essa sensação, esse sentimento que o palmeirense tem de que sempre nos momentos ruins o Abel consegue reinventar a equipe, isso é verdade, né? O Palmeiras, nesses 4 anos, passou por vários instantes de baixa. E o Abel sempre conseguiu encontrar um caminho. Às vezes sacrificando uma competição. Ano passado, a Libertadores foi sacrificada porque o Palmeiras estava no momento de baixa quando enfrentou o Boca e o Abel só foi encontrar o caminho após a Libertadores. Então o Palmeiras chega nessa questão. Esse momento vai se prolongar ou foi uma semana ruim e a sacudida que o Abel deu, inclusive no elenco, vai ter algum tipo de efeito? Mas eu vejo as equipes chegando em situação de paridade porque são as melhores equipes do país. E tem características muito fortes para o mata-mata, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Enquanto você começava o seu comentário, me veio isso na cabeça, né? Do Abel sempre dá um jeito, e eu acho que o que o palmeirense torce é para o momento de baixa cair meio num buraco do calendário, sabe? Naquele momento que vai ter uns 4, 5, 6 jogos menos importantes, não num momento tão agudo. Esse mês não é o mês, o Abel vai ter que achar uma solução meio rápido. Queria te ouvir também nesse sentido, de paridade, ver equilíbrio entre os dois e esse impacto da ausência qual o tamanho dessa ausência do Estevão? Sim, eu vejo o confronto muito equilibrado, não arriscaria nada percentualmente para ninguém, nem pela sequência de jogos, nem levando em conta o que aconteceu na última amostra aí, a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Acho que a estratégia em mata-mata faz com que esses encontros sejam bem diferentes, né? A gente tem as impressões das atuações de cada um até agora pelo Campeonato Brasileiro, mas as coisas vão mudar muito, porque no confronto de ida e volta, e o Abel ele sempre fala sobre isso, o Tite também fala, tem outras coisas que entram em campo, como certas estratégias de jogo preparadas especificamente para uma equipe, para um adversário. A depender do resultado do primeiro jogo, muda-se alguma coisa para o segundo. Normalmente, o primeiro jogo é aquele em equipes tão equilibradas, né? Um duelo tão equiparado, em que a preocupação maior é evitar que a coisa se desequilibre para o segundo jogo, mas eu não consigo apontar nem um percentual de favoritismo para ninguém. Agora, além da falta que o Estevão já faz, e isso significa um jogador que tem capacidade para ser decisivo e se comporta com uma compostura tamanha
que eu não tenho a menor dúvida que ele em campo teria condição de ser decisivo, mesmo num estágio de cobrança maior, mais holofotes, mais pressão para ele jogar bem, ao que tudo indica ele não estará, e a gente não vai ter essa resposta. Mas tem uma questão já histórica a respeito do desempenho do Palmeiras contra o Flamengo jogando no Rio de Janeiro. E é metade do confronto. O Palmeiras não ganha do Flamengo no Rio desde 2015 e não faz um gol desde 2018. Ah, mas não são tantos encontros assim. Tudo bem, mas essa é a história. Isso não entra em campo, mas isso é uma coisa que a gente, pela quantidade de tempo, duas equipes que se acostumaram a ser rivais em absolutamente tudo nas últimas muitas temporadas no Brasil, a gente precisa falar. Então tem uma questão, o Palmeiras acabou de voltar de uma viagem ao Rio de Janeiro, perdeu para o Fluminense lá. Em regra, nos últimos anos, os times paulistas têm tido problemas no Rio, São Paulo talvez seja uma exceção. Mas as coisas são diferentes no mata-mata. Mas o Palmeiras leva, além da ausência do Estevão, a ausência de resultados e de gols há muito tempo no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Confronto importante da Copa do Brasil. O Flamengo, eu estou pensando na escalação do Flamengo. O Flamengo jogou também com o time mesclado, né? Não, praticamente titular. Quase, jogou... Muito mais titular do que o Palmeiras. Mais titular do que o Palmeiras. É que o elenco do Flamengo, qualquer um que botar é titular. Porque quarta-feira tem Flamengo e Palmeiras. É o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre eles. Quis o sorteio, aí o pessoal fala, final antecipada. O primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo no Allianz Parque. As duas equipes mais vitoriosas dos últimos anos vão se enfrentar. Uma delas vai para a próxima fase da Copa do Brasil. O Mauro deixou escapar aqui que o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito para esse confronto? Sim. Eu acredito que seja, Kleber, porque o Flamengo, para mim, é o melhor elenco do futebol brasileiro. Eu acho que o Abel acertou em tentar preservar o time do Palmeiras, colocando uma equipe alternativa contra o Vitória. Escalou bem, então, Eu acho que escalou bem. O Palmeiras ele tinha vindo de alguns jogos que foram extremamente difíceis. O Palmeiras ele tinha enfrentado o Botafogo no Rio de Janeiro, que foi uma guerra. O Cruzeiro também jogando em casa foi uma guerra. O Palmeiras ele pegou o Fluminense em ascensão. Não era aquele Fluminense bêbado em ladeira antes do Mano Menezes. Subindo ou descendo? Subindo. Porque o bêbado na ladeira ele é meio destrambelhado. O Fluminense hoje é um time que está realmente se recompondo na competição. Com a chegada do Mano Menezes, o Fluminense também foi um jogo extremamente duro. Então o Palmeiras, pegando um Vitória, colocando o time titular, eu acho que ele ia chegar muito desgastado para o primeiro confronto contra o Palmeiras. Eu acho que o Abel acertou, quem errou foram os jogadores aí que fizeram corpo mole dentro de campo. Você teria mexido no time. Eu teria mexido, colocaria a mesma o time que ele botou. Exatamente. E acho assim, que não tem nada desse negócio assim, a gente entra lá com qualquer time e ganha do Vitória. Acho que não é esse o raciocínio. Porque você pode jogar com o teu time titular e perder. Sim. Né? Eu imagino que a ideia... Eu estava vendo os números hoje, acho que o Flamengo chega a 42 jogos e o Palmeiras a 45 jogos na temporada. Porque o Palmeiras tem a Copa, a Supercopa e tem os dois jogos a mais do Campeonato Paulista em relação ao Campeonato Carioca, né? Mas assim, a questão acho que foi essa, que o Tite fez menos, não sei se por viagem, enfim. Mas o Flamengo hoje, o Flamengo assumiu a liderança do campeonato, está a mesma pontuação do Botafogo e está 3 pontos na frente do Palmeiras, é isso? 3, né? 4 pontos na frente do Palmeiras. E um jogo a menos. E o Flamengo tem um jogo a menos dos dois. O Flamengo é muito favorito contra o Palmeiras? Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo está melhor. É um momento melhor do Flamengo, é indiscutível. Mas esse tipo de jogo é um jogo muito difícil, muito equilibrado por dois lados. O Flamengo está melhor, jogando mais bonito, mas o Palmeiras é competitivo. É a hora, é jogo próprio do Palmeiras. Acho que o Palmeiras endurece. É um grande jogo, não dá para você chutar, vai ganhar, acho que não dá. E o Palmeiras perdeu o Estevão, né? Provavelmente não joga. O Estevão machucou o tornozelo. Ele foi um dos que jogaram contra o Vitória. E o Flamengo vai ter a volta do De La Cruz e o Bruno Henrique. Mas o momento do Palmeiras, você não acha que é ruim? O Palmeiras hoje ele vive talvez o pior momento no ano. Sim. Não, sim, tá jogando... Por isso que eu entendo que o Flamengo é favorito. O que não significa dizer que não possa virar, porque são dois baita times. O Palmeiras, historicamente, tem o retrospecto melhor que o Flamengo e mata-mata também, mas eu vi hoje que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã desde 2015 e não faz um gol desde 2018. E ao mesmo tempo, quando ele ganha... Isso é número para acabar, né? Vocês davam bola para esses números?
Não, né? Mas lembrando que... cada jogo é um jogo, a história tá ali, mas cada jogo é um jogo. Ele não ganha, mas, por exemplo, em 2017, 2018, ele encaminha o título empatando lá 1-1. Claro, eu tô falando do Maracanã, tá? E ganhou no Todo mundo Uruguai. sabe que ganhou a Libertadores. Historicamente, o Palmeiras Mas tem aqui, vantagem. o que o pessoal tá dando como prévia de Tite e Abel pro jogo, nós temos ainda amanhã, né? Os dois vão treinar, o Palmeiras vai para o Rio, o jogo vai ser no Maracanã, e os dois times estão mais ou menos assim, ó. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, que foi liberado, mas o Vitor Reis tem jogado bem, e Vanderlan. O Aníbal Moreno, e aí com essa bronca que se diz foi dada no Gabriel Menino e no Richard Rios, o Zé Rafael se candidata a ser titular. E Rafael Veiga. O Flaco Lopes, o Felipe Anderson, aí ficaria fora o Rony, e o Dudu é o candidato. O Dudu tem sido titular aí nos últimos jogos. O Dudu é o candidato para o lugar do Estevão. Matheus Cunha, o Flamengo está sem o Rossi, né? Varela, Fabrício, Léo Pereira e Vinha. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Pedro e Everton. Bom, esse é o time que o Flamengo tem usado mais, né? Às vezes o lateral direito muda, joga o Wesley, o Ayrton Lucas aqui, mas esse parece ser o melhor time do Flamengo hoje. Vocês veem muita diferença de um time para o outro, Bodão? Time? De nome, o Flamengo tem mais, né? Acho que de nome, mais prestígio e tal. O elenco também, de nome, é mais. Mas na hora do jogo, eu acho que é jogo igual. Igual. E grande jogo. Quero ver o negócio, hein? Quero que conto com a colaboração dos senhores, hein? O Everton ou o Matheus Cunha? O Everton. O Everton ou o Matheus Cunha? O Everton ou o Matheus Cunha? O Everton ou o Matheus Cunha? O Everton. Varela ou Marcos Rocha? Não é a melhor fase do Marcos Rocha, mas era Marcos Rocha. Marcos Rocha ou Varela? Marcos Rocha. Marcos Rocha ou Varela? Marcos Rocha ou Varela? Marcos Rocha. Gomes ou Fabrício Bruno? Não. Gomes, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Murilo. Escolhe dois. Desses todos aí? Dos quatro. Gomes e Léo Pereira. Você? Gomes e Léo Pereira. Você? Fabrício, Bruno e Murilo. Você? Léo Pereira e Murilo. Você? Gomes e Murilo. Gomes e Murilo. muita gente boa, cara. Vinha ou Vanderlan? Vanderlan ofensivamente. Vinha ou Vanderlan pra jogar? Vanderlan ofensivamente. Vinha. Por isso que eu tô explicando. Não, ok, mas... Pra dizer Vinha por que ou é Vanderlan. Vinha. Era pra empatar, mas aí o Vinha. Agora acabou, né? Não, Pulgar... Agora chega. Agora acabou. Agora acabou a Pulgar, disputa. De La Cruz e Arrascaeta... Não, vamos fazer diferente. Pulgar, De La Cruz e Gerson. Pulgar, De La Cruz e Gerson. Contra Aníbal, Rafael Veiga e Zé Rafael. Escolham três. Eu fico com o trio do Palmeiras. O trio do Palmeiras. Tá maluco, velho. Vai, então vai. O time é meu? Pra falar a verdade... Você que é são. Eu vou colocar só o Aníbal no lugar do Pulgar e o restante do Flamengo. Aníbal, Gerson e De La Cruz. Você? Do Flamengo é melhor. Mas também... Forma três. Nenhum do Palmeiras? Eu acho que o Veiga pode jogar. Por exemplo, o meu seria provavelmente... acho que o meu seria Gerson. Eu acho que o meu seria Gerson, De La Cruz e Rafael Veiga. É um time mais soltinho, né? Mais faceirinho, como se fala no o Sul. seu lateral ofensivo pode. Não, é engraçado. Ele fica 2 horas e meia comentando, você não pode falar que é ofensivo. Pode, pô. Então, obrigado. Eu vou de Aníbal Moreno, Gerson e... De La Cruz. De La Cruz. Aníbal Moreno, Gerson, De La Cruz. É o meu meio De La também. Cruz, Pulgar e Veiga. De La Cruz, Pulgar e Veiga. Você vê, deu mistureba. Pulgar? Embora o Rafael Veiga tenha... Você ficou com um pulgar atrás da orelha? O que o Gabigol faz de gol no Palmeiras, o Rafael Veiga faz de gol no Flamengo. Faz de gol no Flamengo. Pulgar joga demais. Aí o ataque... É muito bom, aí é ataca. muito bom, Arrascaeta, Pedro e Everton contra Dudu, Flaco e Felipe Anderson. Pedro. Aí é... Arrascaeta. Falta um. E o Felipe Anderson. Tá O vendo? Dudu ainda não tá legal. Agora, hein? É que o Felipe Dudu ainda não tá legal. Eu fico com o trio do Flamengo. O trio do Flamengo. Aí eu fico com o trio do Flamengo.
O trio do Flamengo, Kleber, porque o Felipe Anderson está se adaptando ainda ao futebol brasileiro e ao Palmeiras. O Dudu está voltando de lesão. E o Flaco Lopes não dá para comparar com o Pedro. Mas também não é só por isso, né, mano? O quê? Pô, mas são mais jogadores. Então, não, mas eu o Felipe Anderson... Eu não acho que o Cebolinha... O Felipe Anderson, pra mim, o Cebolinha é mais jogador que ele tá o chegando Dudu? agora. Pra mim, o Felipe Anderson é mais jogador que o Cebolinha. O Cebolinha? Pra mim, sim. Qual é o seu ataque? O do Flamengo. Eu não sei que... Tite ou Abel? Falta 30 segundos pro intervalo. Senhora. Você vai formar uma comissão técnica com os dois. Mata-mata e eu vou de Abel. Tite. Abel. Acho o Abel. Abel. Eu não sei como é que deu o resultado. Galera, é isso, pessoal. Já projetando essa primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã. Amanhã, né, às 20 horas, a bola vai rolar. O Palmeiras chega um pouco mais pressionado, mas é uma partida aí que não dá para cravar, né, um favorito. Acho que se tiver um favorito ali, um leve favoritismo para o Flamengo, vou jogar em casa, vai contar com o apoio do seu torcedor, mas é um duelo muito equilibrado, né? Um jogo que pode ser decidido ali nos detalhes, o time que aproveitar melhor as oportunidades. Tem essa questão do tabu do Palmeiras não vencer o Flamengo, né, no Maracanã, e algumas partidas, há alguns anos já, né, que não vence no Maracanã. Se não me engano, desde 2018 que o Palmeiras não marca gol no Flamengo no Maracanã. Então tem essa questão do tabu, né, que o Palmeiras já vem aí há um tempo sem vencer o Flamengo no Maracanã, mas é um duelo muito equilibrado, né? O Palmeiras está com um elenco ainda melhor, com um time ainda melhor do que na temporada passada. O Flamengo também está com um baita elenco, um baita time. Vai ter desfalque. O Palmeiras, o Estevão, seu principal jogador, não vai poder jogar essa partida. E o Flamengo chega aí praticamente com a força total, né, para esse jogo de amanhã pela Copa do Brasil. Fica aí a expectativa, né, do torcedor para esse primeiro confronto aí, essa primeira partida, né, das oitavas de final. Aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Está confiante? Acredita na vitória? Comenta aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.